começou e não parava mais. Eu falei para vocês que ele viria todos os dias no culto, ele ia para o canto da parede com uma caixa de verdura na cabeça, adorando ao Senhor, escondendo a sua face diante do Senhor, dizendo para Jesus que ele não era nada. Hoje, irmão, muitos homens querem ser o grande, querem aparecer, querem fazer as coisas, mas a oferta deles está sendo uma oferta de qualquer jeito. Está dando muito, mas não está dando nada. Eu gostaria que você ofertasse com o seu coração nesta noite. Eu gostaria que você aprendesse, pastor, mas eu não tenho oferta. É aí que eu quero que você eduque o seu coração. Porque você só tem uma família porque Deus te deu. Você só tem os bens porque Deus te deu. Tudo que você tem foi Deus que deu. E na verdade, tudo que você tem, nada é seu. Por quê? Porque quem já viu falar aqui de alguém que morreu e levou os bens? Quem é que já morreu e levou os bens? Tem como? Eu estava lendo uma reportagem hoje. Dos arqueológicos, da arqueologia. É isso mesmo? Os arqueólogos. Os arqueólogos acharam um corpo que tinha a maior riqueza enterrada. Tinha muitos bens, mas não deram para sair dos ossos. Os ossos estavam com a riqueza, porém o ser não levou nada. Irmão, o que nós precisamos aprender? Que nós somos simplesmente os mordomos do Senhor enquanto vivemos. O que é mordomo, irmão? O mordomo cuida das coisas do seu Senhor. Então Deus nos deu o direito de nós usufruirmos das suas coisas, dos seus bens, e nos deu dom para nós, através dos nossos dons, nós conquistarmos algo para administrarmos para o Senhor. E se nós não sabermos aproveitarmos, se nós não soubermos investir, o que nós vamos acontecer? A história vai passar, nossa vida vai passar, e nós não fizemos nada. Nada para quem? Para o Senhor. Entenda que tudo que você tem foi o Senhor que te deu para administrar. E o que Ele te pede dessas coisas que Ele te dá para você administrar? O que Ele te pede? Ele te pede muito? Ele te pede tudo? Não. Ele te pede simplesmente dízimos e oferta. O que é dízimo, irmão? A 10ª parte. Ah, pastor, mas eu ganho pouco. Ô irmão, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. Então quando eu entendo que Deus foi generoso para comigo, eu vou fazer o meu papel. Eu vou retribuir com Deus aquilo que Ele me deu. Eu vou ofertar com os meus dízimos e as minhas ofertas. Eu vou retribuir ao Senhor. Ô irmão, é simples oferta. É a minha simples oferta. Mas eu vou dar de coração, sabendo que não é minha. Quantos irmãos chegam aqui e retém o que é do Senhor? Porque está preocupado e não confia. Não confia nas mãos do Todo-Poderoso. Irmão, eu já falei e vou repetir. Se você trazer algo para o Senhor e fazer falta, eu retribuo em dobro. Já são muitos anos dirigindo a igreja e Deus nunca permitiu eu devolver nada a ninguém. Porque Deus é fiel
a sua palavra. Cadê a irmã Eliana? Vai esculpir a perna por um. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela vai estar adorando ao Senhor enquanto nós recolhemos os dízimos e as ofertas. Glória a Deus. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. É motivo de muita alegria estar na casa do Senhor, né? Então, é a Ele quem merece todo louvor e toda honra, amém? Glória a Deus. Falaram de um lugar
Pai eterno, mais uma vez nos colocamos diante do teu santuário para te agradar, te servir segundo a tua vontade. Venha, Senhor, nesta noite abrir os nossos corações para a tua palavra e entender a tua vontade, as tuas verdades, em nome de Jesus. Jesus querido, abre os corações dos teus filhos para compreender, abra o meu coração para entender o que é que o Senhor tem para falar com cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem lembra onde nós fizemos a leitura oficial? Quem lembra onde nós fizemos a leitura oficial? Atos 16, do verso 1, do verso 1 ao 8. Glória a Deus. Isso não é bom, não. Aleluia. Glória a Deus. Aqui tem. Eu vou fazer inveja, não vou fazer ciúme de vocês. Aqui tem uma geladinha. A irmã Lia preparou com tanto carinho. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Atos 16. Na verdade, nós começamos no 15, versículo 40 e 41. Depois nós lemos 16 até os 8. Amém? Glória a Deus. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu e encomendado pelos irmãos a graça de Deus, passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou a Derbe, a Listra, e eis que ali estava um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas pai grego, no qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Iconio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pela cidade, lhe entregavam para ser observado os decretos, e havia sido estabelecido pelo apóstolo dos anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Em cada dia crescia em número, e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betânia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Amém? Eu gostaria, embora aqui nós temos vários textos que nós podemos abordar nesse contexto de Atos 16, nós podemos no versículo 40, do versículo capítulo 15, nós podemos falar sobre a chamada de Silas. Nós podemos falar um pouco sobre a chamada de Silas, ajudando a Paulo. Mas não é esse contexto que nós vamos entrar. Nós também poderemos falar sobre a chamada de Timóteo e a sua linhagem, por parte de mãe sendo judia e seu pai sendo grego. Nós poderíamos falar sobre a chamada de Timóteo e como é que tem que ser as coisas no reino de Deus, ou seja, depois da
chamada. Nós poderíamos falar sobre o compromisso de fazer uma obra com responsabilidade. Quando Paulo observa que Timóteo era de pai grego, ele observa que pela linhagem judaica ou de Jerusalém, ele precisava ser circuncidado. Então Paulo circuncida Timóteo, mostrando que a obra de Deus é feita por meio de responsabilidade. Existe lei, precisamos seguir as leis. Existe mandamento, precisamos seguir mandamento. E é bem verdade que também nós poderíamos dar o nome sobre o testemunho de Timóteo. Nós poderíamos falar sobre Timóteo, um homem ou um jovem de bom testemunho, mas não é sobre isto que nós vamos falar. Nós poderíamos também falar sobre a igreja. Quando esses homens andavam, pregavam o Evangelho, tanto Silas, Timóteo, Paulo, os irmãos ministravam a palavra do Senhor, a igreja crescia todos os dias. Eu poderia falar sobre o crescimento da igreja de todos os dias, mas não é esse contexto que eu quero falar. Eu gostaria de falar sobre a visão de Deus para com a vida da igreja. A visão de Deus para com a vida da igreja. Até mesmo quantas das vezes nós preparamos um contexto ou sonhamos e dizemos vamos fazer, vamos conquistar tal objetivo, e no meio do caminho nós percebemos que por algum motivo, por algum acontecimento, nós fomos impedidos de alcançar aquilo que sonhamos, sim ou não? Porém aqui, irmão, a Bíblia diz que Paulo coloca o desejo no coração de chegar a Bitínia, ou seja, na Ásia. Porém o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Interessante que parece que o contexto bíblico, parece que nesse versículo, a Bíblia, ou melhor, Jesus está entrando em contradição. Porque no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer o quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Parece que o texto bíblico está entrando em conflito. Mas na verdade, aleluia, eu gostaria que você observasse e entendesse essa mensagem de maneira simplória. Jesus não vê. Jesus não vê como você vê. Deus não olha com o seu olhar. Pode até você preparar para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ninguém sabe quem vai vencer. Somente a certeza é que a vitória pertence às mãos do Senhor. Aleluia. Então Paulo, agora como apóstolo do Senhor, na sua primeira viagem missionária, ele precisava que a igreja continuasse crescendo. Então ele tem uma visão nisso, olha, melhor, ele tem um entendimento, ele fala, eu vou para Bitínia. Porém, a Bíblia vai contar e nos relatar que o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, Jesus barra ele e fala, opa, não é para lá que você vai. Não é para lá que você vai. Eu gostaria que você parasse agora um pouquinho do contexto histórico. Eu gostaria que você parasse
a filosofia humana. Você pode perceber que a parte oriental, as religiões orientais, elas são mais filosofia, elas são mais light. Parece que eles não creem em muita coisa. E quando Jesus observa isso, percebe que a visão de Paulo era enxergar Bitínia, Ásia. Porém, irmão, esquenta a cabeça com a live, você tem muitos irmãos que ficam preocupados, o pastor anda para lá, fica para cá. Enquanto nós não tiver um jeito moderno, né? Glória a Deus. É que eu entendi isso hoje. Perdoe. Amém? Glória a Deus. Interessante que eu até vou ensinar o culto de família. Mensagem é algo que na hora da mensagem eu peço para os irmãos focar no pastor. Foca no pastor. A única coisa que vocês podem fazer é dar glória a Deus. Isso aí por extrema necessidade. Só vai beber água. Eu vi o irmão Ronaldo antes da palavra servindo água. Até vou pedir de irmão que quiser água, vocês levantam a mão aí, o irmão Ronaldo vai saber que vocês estão querendo água, tá bom? Vocês fazem assim, ó. O irmão já sabe que vocês estão querendo água para dar poucas vezes na hora da mensagem. E deixa eu falar uma coisa. Isso tudo é porque Deus quer velar na sua alma. O adversário sabe também nesse contexto que se você andar, sair e extraviar um pouquinho, você vai perder o sentido na palavra. E a verdade não vai surgir como semente no seu interior. Amém? Glória a Deus. Aproveitando nesse mesmo gatilho, você vê que nós preparamos aqui a nossa igreja, estamos preparamos até um corredor para dar mais intimidade para você a hora de ir no banheiro, de ir, né? Para você ficar mais à vontade. Porém, irmão, procura não fazer isso na hora da palavra. Hora da palavra é hora santa. E também procura não ir da hora. Por quê, irmão? O adversário quer tirar você dos momentos de adoração e dos melhores momentos. Vai na hora de extrema necessidade. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para a palavra. Então Jesus sabia que se o Evangelho isse para o Oriente, para a Ásia, o Evangelho ia sofrer com as filosofias. Não ia ter campo fértil para a filosofia, nem por causa de alguns lugares da Ásia, o religiosismo. Por exemplo, a Índia. A religiosidade é tamanho. A religiosidade é tamanha que a semente jogada, mesmo que ela gerasse algum fruto, ela não ia ser gerada com grandeza. Fala comigo assim, Jesus sabe o que faz. Então naquele momento o coração de Paulo era para ir para a Ásia. Porém o Espírito Santo, esse homem não vai para a Ásia. Porque se ele for para a Ásia, a história da igreja que estava crescendo iria parar. Ia sofrer justamente na hora do crescimento. Alguma coisa pela filosofia, pela religiosidade de alguns deuses pagãos, iria sofrer, e o Evangelho ele ia perder a sua força. Mas como Jesus é aquele que está sobre todo o domínio, sobre os céus e sobre a terra, ele observa Paulo, e um dia Paulo teve uma visão. E a visão de Paulo era para ele passar para a Macedônia. A Bíblia diz que, no versículo 9 do capítulo 16, ele vai dizer assim, ó: Paulo teve de noite uma visão, que apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja,
havia alguém lá do outro lado da Macedônia gritando por socorro. E Paulo entende que aquela visão era o Espírito Santo mudando de direção à visão missionária. Quantas das vezes nós estamos no contexto que nós até dizemos, olha, vamos fazer tal coisa, mas o Espírito Santo nos revela e nos coloca em outro caminho. Para quê? Para que a história não morra. Deus sabe aonde é que a semente dele vai germinar. E você pode glorificar o Senhor, porque através disto a semente chegou até nós. Aleluia. Ô irmão, mais tarde, a Bíblia diz que Filipe, ou melhor, há historiadores que dizem que foi Filipe que alcançou a Ásia. Mas o Evangelho na Ásia não cresceu como cresceu na Europa. E da Europa veio para a América do Norte. Veio para as Américas. Para quem não sabe, primeiro país a receber o Evangelho na América. Quem sabe quem foi o primeiro país que recebeu o Evangelho na América? Você sabe? Não? Tem um chute aí? Quem sabe qual que é a nação mais abençoada do mundo? Não, a nação mais abençoada é onde eu vivo, irmão. É ou não é? Qual é a nação mais abençoada do mundo? Brasil! E a história vai contar sobre os hugonotes. Quem tem internet depois, procura lá sobre os hugonotes. Hugonotes nada mais nada menos irmãos que saíram da Europa vindo evangelizar a América. Provavelmente no ano 1516. Mais ou menos. 1516, eles vêm. E vêm para qual país? Brasil. Qual cidade, você sabe? Rio Grande do Sul. Não, Belém. Ai, não, pode estar. Belém. São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que na época não se chamava Rio de Janeiro. Era estado de Guanabara. Que era a capital do Brasil. E eles vêm para o estado da Guanabara e muitos, 16 pastores foram mortos pelos padres jesuítas. Já naquela época, pastores foram crucificados em praças públicas. Porém, quando aqueles irmãos que estavam povoando o Evangelho no Brasil, a Bíblia conta que Jesus fala que quando tu chegar numa cidade, a cidade não te recebeu, o que é para fazer? Bater o pé, sacudir a poeira e ir para a próxima cidade. E a história, isso é a história do Brasil, tá, irmão? Isso está na literatura brasileira. Isso está na literatura brasileira. A história vai contar que esses irmãos que vieram pelas navegações dos hugonotes, eles decidem então ir para a Nova América, que era a América do Norte, os Estados Unidos. Para quem não sabe, o Evangelho passa então por Rio de Janeiro e passa por mais uma cidade. E nós temos pessoas provavelmente aqui, nesse estado. Passa pelo estado do Pernambuco. E depois do estado do Pernambuco, ele vai para a Nova América, que é os Estados Unidos, que é a América do Norte. Eles vão para os Estados Unidos e lá, irmão, se forma uma nação cristã,
uma nação evangélica, uma nação com uma força grande. Porém, irmão, a bênção era para nós já estar. O Brasil era para ter alcançado já este mérito. Mas por que não alcançou? Porque a terra aqui não estava fértil, estava aqui o jesuíta cercando os espaços. Porém, eles foram lá para a Nova América, foram para os Estados Unidos da América, e lá constituiu. Então, irmão, uma coisa é certa: se a América está abençoada hoje, ela foi abençoada por quem? Primeiramente por Deus. Mas a nação brasileira é a nação que passou o Evangelho para os Estados Unidos. Aí eu quero, irmãos, ministrar aqui contextos históricos com vocês. Se o Evangelho viesse então para a Ásia, viesse primeiro para os irmãos lá do Oriente, viesse primeiro para os irmãos da Turquia, o que ia acontecer, irmão? O Evangelho seria essa força que temos hoje? Teria essa força que temos hoje? Certamente não. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Paulo recebe a visão, e no versículo 10 ele vai dizer assim, ó, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Aleluia. Porém, irmão, tem coisas que parecem que é melhor para nós. Ah, mas o primeiro desejo do meu coração era para me ir para Virgínia. Porém, o Espírito Santo mostra para ele, através de sonho, que o lugar que era para ir era para passar a Macedônia. Você sabe que a Macedônia era onde estava o povo mais pobre, era onde estava o povo mais necessitado, era onde estava o povo mais sofrido, mais desacreditado. Mas Deus direciona Paulo para passar a Macedônia. E o que é melhor na vida de um cristão não é saber que ele é cristão. Quantos crentes aceitam Jesus como único e suficiente Salvador? E Jesus tem plano grande para a salvação, para a mudança de vida. Porém, no meio do caminho, ele quer fazer segundo a sua própria vontade. E Deus olha para Paulo em visão e chama Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Quantas das vezes nós queremos fazer a vontade de Deus nos melhores lugares? Quantas das vezes nós queremos fazer das melhores formas, do nosso próprio jeito? Porém, irmão, eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa palavra que eu vou dizer agora. Para o Evangelho de Deus fluir com grandeza, não basta ser crente, precisa ser obediente. Caralho, subir catalai. Precisa, não basta ser crente, precisa ser obediente. Por quê, irmão? Eu já encontrei com pessoas que Jesus deu um dom para ele maravilhoso. E Deus deu uma chamada para ele grandiosa. E Deus está chamando ele para uma grande missão. Porém ele, não, lá onde Jesus quer eu vou. Eu lembro do meu saudoso pai. Meu saudoso pai, acostumado aqui em São Paulo, acostumado a pisar somente no asfalto. Aqui diz ele que ele não andava no lugar de baixo. E um dia Jesus falou para ele que ele ia atravessar as linhas estaduais para pregar o Evangelho. E ele até pensou, eu acho que eu vou para os melhores lugares. Daqui a pouco Jesus leva ele lá para o interior de Minas, para os fundão.
E ele falava assim para minha mãe: eu desse fundão aqui? Eu não vou vir para esse fundão, não. Voltou para São Paulo. Jesus começa a falar de novo: opa, o meu negócio com você é aqui. Aí vai ele largar o sapato, né, engraxado, trocar a graxa do sapato primoroso para a graxa de baixo. Por quê, irmão? Porque tem hora que a história que Deus tem para nós, ela nos surpreende. Mas o que Deus quer para você e para mim, é claro que Deus vai te honrar, Deus vai te colocar nos melhores lugares. Paulo, irmão, ele alcança um posto na vida espiritual, até mesmo na vida da igreja. Eu acredito, irmão Fernando, que o posto de Paulo, até mesmo por visão escriturísticas ou pela Bíblia, nós vamos observar que Paulo ele alcança um mérito qual nenhum dos apóstolos alcançou. Lugar para comigo de honra. Porém, irmão, ele olha e fala: eu vou para Virgínia. Porém, o Espírito Santo, na noite, deu uma visão para ele. E a Bíblia diz, ele, portanto, o Espírito de Jesus proibiu ele ir para a Ásia. Porém, o Espírito de Jesus, ele entende que era Jesus chamando ele para ajudar na obra, aleluia, após a Macedônia, ou seja, na Macedônia. Então, atravessa a Macedônia, atravessa, é hora de atravessar. Tem crente, irmão, que não quer passar a Macedônia, não quer. Ele quer ficar no postinho dele, porque ele já ficou ali no lugar de segurança. Opa, aqui eu já dou meu glória, aqui já dou aleluia. Eu simplesmente quero servir Jesus com meu glória a Deus e aleluia. Ô irmão, e muitas das vezes Deus não tem só essa história para você, aleluia. Deus quer que você também passe a Macedônia, aleluia. Por quê? Porque o Deus não enxerga como você enxerga. Seus olhares são pequenos perto do Senhor. Ô irmão, se o Evangelho tivesse ficado aqui no Brasil, Estados Unidos seria a nação potente do que é hoje? Não. Se o Evangelho tivesse ido para a Virgínia, o Evangelho seria potente como é hoje? Não. O que eu quero te dizer, irmão, de maneira bem simples, trazendo para os nossos dias: quantas das vezes Deus tem um plano com você e sabe aonde você vai crescer mais, mas você insiste em seguir os seus próprios caminhos, em seguir as suas próprias veredas. Os planos de Deus são perfeitos. Deus enxerga, irmão. Deus enxerga os obstáculos que você não enxerga. Quantas das vezes a sua história poderia ser mais fácil se você fosse fiel ao Senhor? Mas você insiste em fazer o que não agrada ao Senhor. Quantas das vezes não é muita desobediência, não, coisas que vai te levar para o inferno, não. Mas o seu trabalho torna-se mais difícil. Eu falei ontem aqui na reunião de obreiros que uma ferramenta que não é afiada, ela sofre mais para trabalhar. Quantas das vezes o Senhor te chama para uma missão e você quer correr da missão que Deus te deu? E o que nós entendemos, irmão, que não há prosperidade longe da obediência do Senhor, aleluia. Você quer ter, aleluia, prosperidade espiritual, material, de saúde, aleluia, obedeça a palavra do Senhor, faz o caminho ser mais fácil, porque os planos do Senhor, aleluia, vão ser vivenciar, aleluia, o melhor dele sobre essa terra. Mas quando nós vamos observar o contexto do capítulo 16, você vai ver que ele se navega para todos e foram correndo em caminhos para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade
da parte da Macedônia, uma colônia, e estiveram alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos para fora da porta, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Falávamos com uma mulher que ali se ajuntava. Interessante que esses homens procuram um lugar, a Bíblia diz que eles procuram um lugar para oração. Fala nisso, irmão. Tem muita gente que não tem lugar de oração. Tem muitas pessoas que querem servir ao Senhor, quer que Deus prospere a vida dele, mas ele não tem um lugar secreto. E hoje Jesus te chama para o seu lugar secreto. Porque aonde está o lugar secreto, há o lugar da prosperidade. Aleluia! Deus está entendendo? Aleluia! Meu irmão, tem hora que nós temos que obedecer. Aleluia! E Paulo entra nessa cidade e começa a evangelizar. E quando ele entra nessa colônia, irmão, ele começa a achar um lugar para orar. E ele observa aqui, que ele observa um lugar mais calmo. Ele fala, eu vou orar aqui, porque aqui é meu lugar de oração. Porém, irmão, na hora que ele chega lá, no dia de sábado, a Bíblia diz que as mulheres se juntavam ali. As mulheres que ajudavam ali, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Nos constrangeu isso. Resumindo esta história da irmã Lídia, a Bíblia diz que quando Paulo começa a pregar o Evangelho na cidade, próximo àquele rio, ele começa a orar. E a irmã Lídia, ela começa a escutar o que Paulo estava falando. Eu acredito que no momento ele estava ali falando com Silas, Timóteo, falando com autoridade para Timóteo sobre as coisas do Evangelho. Aquela mulher se identifica como serva de Deus. Ô irmão, pode até parecer meio fora de contexto, mas lá já tinha, aleluia, a semente plantada na vida daquela mulher, no temor do Senhor, aleluia. Deus direciona Paulo, aleluia, ao lugar, à terra fértil, para que, irmão, para que as coisas do Evangelho havesse, aleluia, frutificação. A palavra de Deus vai dizer que aquela mulher recebe o batismo, e logo que recebe o batismo, aleluia, ela começa a dizer para Paulo, olha, se você achar que eu mereço, que eu sou fiel, que eu sou a crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, olha, não fica aí andando em qualquer casa não, vai para minha casa, fica ali, ô irmão, coisa boa, quando nós, aleluia, observamos o homem ou a mulher de Deus, aleluia, e vemos nele as ações espirituais da parte de Deus, nós temos o prazer de levar homens e mulheres de Deus para os nossos lares, sim ou não? Aquela mulher olha e fala, não, eu quero ser mais abençoado. E quando nós vamos observar esta irmã, possivelmente, irmã, através da vida da irmã Lídia, Paulo encontra
Aconteceu que indo à oração saiu ao encontro de uma jovem. Paulo, saindo para a oração, encontrou com uma jovem. E essa jovem tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando e dava lucro aos seus senhores. Porém, quando Paulo percebe que aquela mulher estava com espírito de adivinhação, quem estava falando e fazendo na vida dela não era coisa natural, era coisa do adversário, Paulo expulsa o espírito de adivinhação. Parece meio fora do contexto. Fala assim, mas os planos de Deus são perfeitos. Não, Paulo. Quando Paulo encontra aquela mulher com espírito de adivinhação, Paulo repreende o espírito de adivinhação e manda o espírito ir embora. Porém, irmão, aquela mulher tinha dono. Alguém ganhava lucro através da adivinhação daquela mulher. E não, aqueles homens ficaram irados com Paulo. Irado com Paulo, e proibiram Paulo e Silas de pregar a palavra do Senhor. Resumindo a história, só para vocês verem, por causa do tempo, é muito curto. Paulo e Silas vão parar aonde? Na prisão. Porém, uma certa hora, Paulo e Silas estavam fazendo o que dentro da prisão, irmão? Murmurando? Falando mal da mulher? Xingando aqueles que prenderam? Não era não? O que eles estavam fazendo dentro da prisão? Cantando e adorando ao Senhor, orando e adorando ao Senhor, cantando e louvor e adoração ao Senhor. A Bíblia diz que naquele momento houve um terremoto. E as estruturas daquela cadeia, daquela prisão, abriu. Oh, Rapassuriano de Cantalaia, Deus sabe trabalhar. O irmão, onde que muitos querem te envergonhar, quantos olham, quer te aprisionar, quantos querem fazer você de escravo, quer acabar com a sua história. O irmão continua adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, porque a sua oração sincera chega ao trono da graça, e o trono da graça, aleluia, faz as estruturas terrenas se abalar. Faz as estruturas terrenas se abalar, aleluia. Pode ser que tenha uma batalha espiritual na sua vida, que você está pensando em desistir, mas há um Deus que tudo pode, que as estruturas, aleluia, pode cair por terra, aleluia. Pode até ser que alguma coisa nesta vida tem te entristecido, aleluia, mas você parece que está como prisioneiro e não tem como ter vitória, mas há uma coisa certa, há um Deus que tudo pode, aleluia. Em tuas mãos está o domínio de toda a história, aleluia. Há um Deus que tudo pode, e o domínio da história está sob as mãos do Deus que tudo pode, aleluia. Parece que está dando errado, irmão Edevaldo, parece que está dando errado. Jesus me chamou para passar Macedônia, para eu ser prisioneiro aqui. Não, eles não olharam dessa forma, eles continuaram adorando ao Senhor. Então, irmão, na hora da sua prisão, na hora da sua luta, na hora da sua batalha, só adora, só exalta, só glorifique, aleluia, porque Deus vai mudar a sua história, aleluia. Parecia que a história estava indo ao fim. Por quê? Porque agora eles decidiram acompanhar a visão. Será que foi visão da minha mente? Será que não é o Espírito Santo?
mas eles não estavam lá murmurando, eles estavam lá cantando. Eu queria, irmão, eu queria chegar lá no céu, o dia que eu chegar lá no céu, se Jesus me dá essa permissão, eu queria saber qual o hino que Paulo e Silas cantavam. Ou hino poderoso para a estrutura, aleluia, daquelas cadeias cair por terra, aleluia. Ou hino poderoso, aleluia. Eu gostaria de perguntar, ô Paulo, ô Silas, que hino que vocês cantavam aqui na igreja? Quem sabe eu não encontro com Paulo, mas eu encontro com Timóteo. E o Timóteo fala, você nem sabe a unção que aqueles homens cantavam, aleluia. Oh, irmão. E a palavra de Deus diz que as estruturas mexeram, as portas das cadeias se abriram. O carcereiro fica preocupado, porque naquela época, irmão, não é igual hoje não. Se o soldado não cumprir as regras, ele simplesmente sofre alguns processos administrativos ou cadeia. Mas naquela época era a sua vida pela vida do detento. Era a sua vida em favor da vida daquele homem que estivesse ali. Então, a hora que aquele homem percebe que as cadeias, as portas tudo abertas, ele acorda, ele pega a espada e quer tirar a sua própria vida. E Paulo olha para ele, não faça tal mal. Não faça tal mal. Aí ele pergunta para Paulo e Silas. Ele pergunta para Paulo e Silas. A pergunta que ele pergunta para Paulo e Silas é: o que é necessário para que eu faça para me salvar? Na verdade, ele estava falando do contexto das aberturas das grades. Mas a palavra de Deus vai dizer que Paulo e Silas Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus. Aleluia! Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia! Oi, irmão, aqueles pessoal, aleluia, daquela colônia percebe que o poder de Deus era real. Quem sabe alguém estava dormindo, irmã minha? Estava dormindo, viu o tremor de terra? Ah, o tremor de terra foi para libertar Paulo e Silas da prisão. Aleluia! Oi, onde tem homens e mulheres de Deus, pode até que, aleluia, o inferno se levanta, aleluia, pode até que a fofoca se levanta, pode até que, aleluia, a enfermidade se levanta, pode até que a dívida se levanta, mas há um Deus, aleluia, que vela pelos seus santos, aleluia. Se você crê, aleluia, aleluia, você e a sua casa, aleluia, terá guarida, você e a sua casa, aleluia, encontrará descanso, aleluia, tem salvação para você e para a sua casa, aleluia. Pode até ser que você está perguntando: o que você vai ser dos meus sonhos? Se você crer, irmão, não só o seu, mas todo da sua casa, você vai ver a glória de Deus. Caralho, se me canta lá. O irmão, o evangelho começa a dar certo porque o evangelho começa a vir de poder em poder. Quando você for observar o contexto ainda no capítulo 16 e capítulo 17, nós vamos perceber que o evangelho começa a ser pregado e Paulo encontra com os irmãos de Bereia. Os irmãos de Bereia eram pessoas que gostavam de ler as escrituras. Melhor, estudantes das escrituras. E os irmãos de Bereia, quando viu Paulo pregar com aquela empolgação, com aquele poder sobrenatural, falando com firmeza, os irmãos de Bereia começam a fazer o quê? Paulo começa a falar de
Jesus o prometido. Aí isso está dizendo o Messias prometido, isso está dizendo no livro de Isaías. Ele ia lá no livro de Isaías e procurava. Era pessoas que estudavam a palavra de Deus. Oi, irmã Karen, novamente a palavra do Senhor cai em terra fértil, aleluia. A terra estava perto. Era pessoas que era cuidadosa de fazer as coisas de Deus com dedicação. E daqui a pouco a palavra de Deus vai nos ensinar que os irmãos de Bereia recebem a palavra do Evangelho que Paulo ministra e a igreja começa a crescer com mais grandeza, aleluia. Agora não simplesmente com o irmão, aleluia, com o irmão carcereiro, não simplesmente com a irmã Lídia. Agora a igreja está com grande número de teólogos, pessoas que procuravam a ver a palavra do Senhor com grandeza, e a palavra do Senhor começa a ir. O irmão começa a ir e chegou até nós. E ela chega até nós, dizendo que Jesus, ela chega com autoridade até nós. Eu falei que ela chega com autoridade até nós. Aleluia, Jesus dizendo, Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, aleluia. É o mesmo Deus, aleluia, que encontrou a irmã Lídia. É o mesmo Deus que encontrou o irmão Timóteo. É o mesmo Deus que encontrou o irmão Silas. É o mesmo Deus que encontrou aquela jovem, aleluia, aleluia, com espírito de adivinhação. É o mesmo Deus que encontrou o carcereiro. É o mesmo Deus que encontrou os irmãos de Bereia, aleluia, é o mesmo Deus que está aqui, aleluia, para fazer que essa igreja cresça dia após dia, aleluia, na operação do milagre, no partir do pão, aleluia, na operação, aleluia, espiritual, aleluia. Se você entrou aqui nesta noite fraco espiritual, aleluia, eu tenho uma palavra profética para a sua vida espiritual. Jesus vai te renovar, Jesus vai te dar força. Se você entrou aqui querendo ter força para lutar contra alguma coisa nessa noite, aleluia, você vai receber força e tudo da parte de Deus. E é nesta hora que o Espírito de Deus repreende todo espírito ao contrário, todas as adversidades que esteja contra a sua vida, porque Ele é Senhor, aleluia. Carai, suíte cantalaias, séria lavalaia. Aleluia, há renovação de vidas aqui nessa noite, aleluia. Há dons de milagres sendo distribuídos para a vida da igreja, aleluia, porque Deus não vê como você vê, aleluia. Pode até ser que você parece que está na prisão, parece que não tem sucesso, pastor. Eu não vou sair disso, eu vou viver essa vidinha a vida inteira. Não, irmão, o que Deus tem para você é muito maior do que seus sonhos, aleluia. Porém, irmã Carolyn, para viver os sonhos de Deus, nós precisamos andar em obediência. O Evangelho chegou até mim, chegou até você, através da direção do Espírito Santo. Tenha momentos com Deus, tenha momentos de oração, tenha momentos de dedicação ao Espírito Santo. A igreja parou de perguntar para o Senhor: o que é que o Senhor quer da minha vida, quais são os seus planos? O irmão, pode até ser que você se prepara para o dia da batalha, mas a vitória é somente da mão de Deus. É só Deus que pode te dar vitória. É só Deus que pode pegar você pela sua mão direita, aleluia, e diz: caminha pelo fogo, pelas águas, e você não vai submergir, aleluia. É só Ele, aleluia, mais ninguém, aleluia. Mas quando nós não somos obedientes, Deus até pode nos salvar, mas nós passamos circunstâncias, irmãos, adversas. Aí passamos por enfermidade que não era para nós passar, passamos por luta que não era para nós passar, então passamos por adversidade
mas muitas das vezes porque você não tem sido, aleluia, obediente ao Senhor. Mas nesta noite eu posso ouvir, aleluia, com esse aqui, Jesus, aleluia, eu posso dizer, aleluia, eu posso, aleluia, nos reinos espiritual, Jesus ouvir a sua voz, Senhor, eu estou à sua disposição, eu quero te agradar, eu quero te servir, faça de mim, Senhor, aleluia, um escolhido em tuas mãos, faça de mim, aleluia, a tua vontade, cumpra, Senhor, a cada dia os teus mistérios sobre a minha vida, aleluia, e pode ter certeza que a glória do Senhor vai reinar sobre a sua história.
Senhor, aleluia, a tua vontade na vida da tua igreja. Jesus querido, essa pessoa que entrou aqui, Senhor, fraco, entrou aqui, Senhor, sem emoção, sem, Senhor, o porquê, mas entendemos, Senhor, que é o Senhor que direcionou essa pessoa até aqui nesta noite, para que tenha uma nova visão, para uma nova fase, aleluia, para um novo agir, para um novo milagre, em nome de Jesus, aleluia, que nós, aleluia, oramos em favor destas vidas. Faz, Senhor, as tuas bênçãos espiritual, faz a transformação, Senhor, se é, Senhor, libertação, se é dos vícios, Senhor, se é ócio espiritual da maldade, vem, Senhor, libertando em nome de Jesus, aleluia. Jesus querido, se é uma enfermidade, opera o teu milagre sobre esta vida, ó papai, de poder ser falta de paz, aleluia, que a paz possa brilhar, Senhor, neste dia, se é falta de luz, que a luz possa brilhar nesta escuridão, em nome de Jesus, que nós oramos, Senhor, por cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém? Amado, olha, se nós temos aniversariantes aí do tempo, quem é aniversariante? Ah, o senhor? Rapaz, cadê o povo? Vem cá para nós orar para o senhor. Geralmente quem paga a conta é aniversariante, não é, gente? É. Glória a Deus, eu nem sabia que estava aniversariando. Foi dia 3, pastor. Tem outro? Foi dia 3. Foi dia 3. Foi dia 3? Não sei não. Nós descobrimos hoje. Ah, descobriu hoje? É. Ah, então tá bom. Glória a Deus. Irmão, falar nisso, o ano passado, teve uma irmã aqui na igreja que nós não orávamos por ela. Vou chamar ela para orar, para nós orar por ela hoje. Nós não oramos por ela aqui na igreja. Ei, irmã, vem receber sua bênção. Aleluia. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria Não vai mais sair, não vai mais não. essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O fogo cai, Deixa cair, o fogo cai, deixa cair. de salvo sabe para onde vai. Aleluia. Os crentes sabem para onde vai. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Eu acho que eu vou fazer um culto de Corinto, tá, irmão? Chama o irmão Fernando para nos ajudar aqui nesse culto de Corinto. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Nós fizemos o culto, como que é o culto? Retrô. O retrô? Nós não fizemos o culto retrô? Fazer o culto de Corinto. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Presbítero Daniel, ora pelos aniversariantes e pelo plano do culto. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Dá uma olhada. Aqui. Seja muito bom aí, assim também, ó. Ó, assim, ó. Assim, Ó. assim. Isso. Senhor, obrigado, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, pela palavra, pelo louvor. Senhor, queremos te pedir que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai, com pessoas, meu Pai. Como Paulo, a irmã, meu Pai, derrama o poder, derrame as bênçãos sobre cada um, meus amados. Que o Senhor possa, meu Pai, multiplicar nos anos, meu Pai. Que o Senhor possa dar saúde, vigor e força, meu Pai, para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade. Senhor, que o Senhor possa cada vez mais e mais acampar os seus olhos, meu Pai, e guardar, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa, meus amados, fazer o teu querer e a tua vontade.
Meu Pai, que o Senhor leve cada um em segurança para casa, meu Pai. Para nossa uma semana, meu Pai, abençoada, meu Pai. Cheia de vigor, de forças, meu Pai. Vai abençoando a cada um, me dando vitória, levando em paz para casa, meu Pai. É o que eu quero te pedir, meu Pai, te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Será contra nós, eu tudo posso. naquele que me fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo possa estar sobre cada vida. Quantos pode ser amém? Amém.